Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor. Continuando, com essas pequenas reflexões, procurando colocar cada uma dentro de um período de tempo curto aqui. Para mim é uma luta, mas a gente vai aprendendo até com as condições, que a vida nos dá. Nós estamos estudando sobre o coração bondoso e misericordioso do nosso Pai, o Eterno, o Criador de todas as coisas, o Onipotente, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, aquele que nos criou, aquele que tem todos os nossos dias escritos nos seus livros. Antes que nós nascêssemos, já sabia de cada um dos dias. Antes da fundação desse mundo, ele pegou o teu nome, escreveu ele no livro da vida, do Cordeiro. E hoje nós esperamos a promessa da redenção, porque a salvação, a maioria de nós, se não todos nós que estamos aqui nesse momento, já recebemos. Amém? Então agora a gente está esperando pela nossa redenção, a nossa partida deste mundo que jaz e a cada dia que passa está jazendo ainda mais no maligno. Hoje, só para os irmãos terem a data, a média, não sei se eu estou postando esse vídeo no mesmo dia, mas é sempre entre um dia e outro, mas justo para a gente ter uma base, Sempre dia 6 de junho é o dia que eu estou gravando esse áudio, esse vídeo, e de 2016, só para a gente ter, apontado aí o tempo em que nós nos encontramos. E a gente falou na última reflexão sobre a misericórdia do Pai. Quando ele vê um coração arrependido verdadeiramente, um coração constrangido verdadeiramente, um coração que se humilha porque entende que realmente estava pisando na bola seriamente, ele então se compadece. É uma palavra tão bonita que eu acho que tem na Bíblia, quando diz, que o Criador, o nosso Pai eterno, se compadece dos teus filhos, dos seus filhos, e ele se compadece. Compadecer é quando ele bate o olho em um de nós, e ele vê o quanto nós somos falhos e quanta besteira a gente aprontou, mas de repente ele olha com aquele olhinho assim e vê você com seu coração realmente arrependido, constrangido, triste, porque entendeu, poxa, eu pequei tanto. Amém? E aqui a gente continua com o descontentamento de Jonas e entendendo como que o Pai, o Todo-Poderoso, então conversa com ele com relação ao ato dele ter perdoado o povo de Nínive. Ele perdoou, Jonas falou, daqui a 40 dias e Nínive será destruído. O povo de Nínive, mais o rei, ouvindo aquilo, se arrependeu, se prostrou, se humilhou e esperou, quem sabe, a esperança, quem sabe o Todo-Poderoso então se arrependa e não nos desça o juízo. Logo após esse acontecimento, no capítulo 4, nós lemos: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Quando Jonas percebeu que Nínive já não mais seria destruída porque foi perdoada, ele viu o povo se arrependendo, então ele ficou extremamente desgostado. Gente, tem gente que fala assim, mas Jonas então era ruim, porque como um profeta de Deus, eu tinha que ter ficado alegre para o povo ter se arrependido. Mas se você ler Bíblia, você vai ver lá atrás que Nínive aprontou muito com o povo de Israel. Nínive fez muita maldade, muita crueldade. Então é quase que um desejo de vingança, um desejo de ver a justiça, a incontentação de ver um povo cruel, pisou na bola tanto com o meu povo. Então agora o poderoso vai lá e perdoa eles. Por isso que Jonas ficou extremamente desgostado, porque ele queria ver a justiça acontecer ali. Mas olha só, quando o homem pensa que a justiça do Todo-Poderoso é através do juízo, olha o que ele fala para nós. Isso é uma lição para as nossas vidas. Não foi isso o que eu disse? Isso aqui é Jonas falando, não, mal-humorado, emburrado. Não foi isso o que eu disse? Estando ainda na minha terra, lá pro lado de Jerusalém, Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, que és o Pai clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal com a letra L, com atos de juízo.
Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha como é que ele estava, hein? E disse o Todo-Poderoso: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, né? Juntou vários ramos e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Já que eu falei, né? Vamos ver o que vai acontecer. Jonas não queria voltar ali a Nínive a pregar o juízo, né? Porque ele sabia que o Todo-Poderoso é clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Ele sabia que se ele chegasse ali, ele falava, e aquele povo por acaso se arrependesse, então a ira não ia vir, a destruição não ia vir. Aí Deus, né, o Senhor, o Todo-Poderoso, dá uma lição a Jonas. Ele diz: então fez o Senhor Todo-Poderoso nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas no dia seguinte, o Senhor, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, olha só, o qual feriu a planta e esta se secou. Então, nascendo o sol, o Todo-Poderoso mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, sol quente na cabeça. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou o Todo-Poderoso a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele então respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Jonas era atrevido, olha o modo como ele falava com o nosso Pai eterno. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Olha só, meu querido, minha querida, quando eu leio essa passagem aqui, esse pedacinho, como ele expressa, como que o Todo-Poderoso se expressa quanto aos habitantes de Nínive. Jonas ficou irado porque a arvorezinha que cresceu bonita morreu com verme. Ele ficou com raiva, ele falou que a melhor ia até morrer, toda hora, né? Morrer, porque a plantinha não fez nada com ninguém, tá morta, que esse verme maldito, né, que comeu a plantinha. Desculpa. E aí o Todo-Poderoso vira para ele e fala: você tem compaixão dessa planta, você não plantou ela, você não botou água nela, você não fez nada, numa noite ela nasceu, numa noite ela morreu? Não terei eu, o Todo-Poderoso, de ter compaixão de Nínive, da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Quer dizer, o Todo-Poderoso, ele conhece o coração do homem. E ele, quando ele viu os ninivitas, nós estamos falando de mais de 120.000 pessoas, ele viu no coração daqueles habitantes um coração ignorante, um coração de pessoas que faziam o mal, literalmente sem ter noção do mal que eles faziam causava. É o mal com L aqui, eu acredito. Quer dizer, eles não eram maus, cruéis, pessoas terríveis, pessoas sujas, pessoas realmente, né, do bicho, filhos do diabo, digamos assim, cruéis. Eles eram tolos. Eram pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. Então, o Todo-Poderoso teve misericórdia, a ponto que quando eles entenderam a real situação que eles fizeram, se arrependeram. Quer dizer, nem todos que praticam o mal são pessoas maldosas a fundo. Elas simplesmente não entenderam ainda que o viver delas não é um viver que agrada o coração do nosso Pai. E ali, a partir do momento que elas escutam a palavra, elas escutam a mensagem, o que elas fazem? Elas se arrependem.
Atos capítulo 17, 30 e 31 diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anunciado agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Olha, ele não leva em consideração a nossa ignorância. Então ele faz com que se anuncie em todos os lugares que se arrependam. E aquele que escuta, entende e se arrepende, o que acontece? É salvo. O que disse Yeshua, Jesus Cristo, nosso Salvador? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos Yeshua, o Messias, o Cristo Santo. Amados, eu não sei o que você está combinando na sua vida. Você sabe, eu não. Talvez o que você está combinando, você pensa que não está fazendo mal para ninguém. E olha, o Todo-Poderoso tem dito para cada um de nós que é tempo de se arrepender, para que o juízo não caia sobre as nossas cabeças. A realidade é que o juízo está às portas. Esse mundo ele está ao ponto de explodir como uma bomba relógio, porque o amor se esfriou e a maldade aumentou, a crueldade aumentou, os sinais estão aí. A cada dia que passa a coisa está só piorando, complicando, fedendo ainda mais. E o Todo-Poderoso tem colocado seus atalaias em torno de todo o planeta, anunciando, daqui a algum tempo o juízo vai vir. Nós não falamos como Jonas, daqui a 40 dias. O número 40 é o número da perfeição, o número 4 é o número da perfeição. Quando algo é perfeito, 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 a ponto que ele diz que a cidade santa ela é quadrada, né? Então, esse é o número da perfeição. Então era o tempo da perfeição. 40 dias era o tempo perfeito para o Todo-Poderoso então mandar o juízo e destruir tudo. É isso que ele quer dizer para nós. Esse 40 é o tempo da perfeição do Todo-Poderoso. E eu digo que daqui 40 tempos de perfeição, o juízo vai vir sobre a terra. Não posso dizer que vai ser em 2016, 17, 18, daqui 10 anos, daqui um mês. A gente crê, meus amados, que nós estamos com os meses contados, mas não podemos dizer qual ano vai ser. Mas a realidade é que o mundo está cada dia pior. As coisas estão... Quanto mais se anuncia arrependimento, quanto mais se clama pelos bons costumes, mais o homem se deprava. E nós estamos chegando na medida da justiça, do juízo e da punição do Todo-Poderoso sobre o mundo. Por isso, eu te convido, em nome de Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach, a se arrepender dos seus maus caminhos. E sobre isso eu vou começar a falar agora no próximo vídeo, para que você possa entender o que é ajuntar o óleo na sua garrafinha. O azeite, o chamado azeite. O que é realmente viver uma vida de santidade. Tem muita gente que não tem ideia do que é isso. Acabou de se converter, tá aprendendo tanta coisa, o coração está explodindo de temor ao Todo-Poderoso, mas ainda não conseguiu entender exatamente o que é viver uma vida na bondade, obedecendo à vontade do Criador. Então nós vamos conversar sobre isso agora nos próximos vídeos. Amém? Olha, meus queridos, eu deixei essa mensagem, capítulo 4 do livro de Jonas, para vocês entenderem o quanto que ele é misericordioso. Agora, cabe a cada um de nós colocar em questão o que nós estamos fazendo da nossa vida e se arrepender de verdade. E vocês vão aprender o que é se arrepender daqui a pouco comigo, tá bom? Então, que vocês possam ser muito abençoados com entendimento, discernimento, humildade, sabedoria e temor, porque são os ingredientes que a gente precisa para conseguir galgar um novo degrau, um novo nível para com o Senhor. Amém? Então que vocês possam ser abençoados. Amém, amém e amém.